Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: toda mentira desagrada o coração de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelas vestes, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós crescemos aprendendo que talvez seja mais fácil mentir que falar a verdade. Porque, teoricamente, todas as vezes que a gente mente e ninguém descobre, não existe consequência. Só que, será que isso agrada a Deus? Será que a mentira é a marca do Espírito Santo ou é a marca do mal? Quem que está habitando no nosso espírito? Quem que está conversando com a nossa mente quando nós mentimos? Agora, se eu tenho a necessidade de mentir, será que o que eu fiz antes é algo bom ou ruim? Ou será que através das palavras eu quero esconder a maldade do meu comportamento? Então, quando a gente começa a entender a gravidade da mentira e aquilo que Deus ensina, nós começamos a tomar um lado. Porque nessa vida nós precisamos nos posicionar. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do mal. Não existe outro lado. Por mais que você ache que dentro das tuas virtudes, você estaria transitando no estado neutro, ele simplesmente não existe. E como eu posso provar isso? Através dos seus sentimentos. Como você se sente? Você é feliz? Por que você precisa mentir se tudo que você faz é certo? Por que você acha que existiria punição se você falasse a verdade? Então, são questões que nós temos que resolver com nós mesmos. Quando eu comecei a me converter, e eu comecei a ler a palavra de Deus, eu nunca vi ninguém, pelo menos nas vezes que eu frequentei ou nas pessoas que eu conversei, falando sobre a mentira. Não se falava sobre isso, falava sempre sobre sexualidade. Nossa, esse era o carro-chefe, mas mentira não. Então, teoricamente, poderia mentir coisas pequenas, coisas bobas. Por que você não foi? Inventa uma mentira qualquer ali e tá tudo bem, ao invés de dizer a verdade. Alguém chega em você e pergunta: nossa, você acha que eu tô gorda? Ou você acha que sei lá o quê? Não, amiga, você tá maravilhosa, sabe? Então, a pessoa tentando buscar uma opinião sobre a verdade, E diga-se de passagem que a pessoa perguntou. É diferente de eu chegar em alguém e ficar, que é o que normalmente a gente faz. A gente mente para não dizer a verdade, porém a gente agride as pessoas com as nossas opiniões, muitas vezes distorcidas. Porque nem toda opinião se baseia na verdade. Muitas se baseiam na inveja, na cobiça e em tudo aquilo que é ruim. Então nós temos que entrar nesse mérito. Então, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu percebi uma coisa, que dentro dos mandamentos, dos 10, tinha um não minta. E eu nunca via ninguém falando nada, e a mentira parecia algo tão aceito. Um pecado, acho que dos mais aceitos é a mentira. Normal. Seja numa foto que eu passo um filtro que chega a distorcer quem eu sou, que pessoalmente a pessoa não pode reconhecer. Sabe, então esse é o problema da mentira. A mentira, ela impede a gente de reconhecer a verdade. A mentira, ela impede de eu aceitar quem eu sou, que eu poderia olhar para aquilo e falar: poxa, as coisas não é assim, eu quero viver a verdade. Então, quando eu comecei a me converter, Deus ele foi colocando na minha cabeça diversas situações onde eu menti. E você sabe o que eu fiz? Naquele tempo, eu peguei o telefone, porque hoje em dia é muito mais fácil, você manda um WhatsApp, manda as coisas, E é muito menos vergonhoso você mandar um texto falando: olha, você me desculpa, eu menti, do que você ligar ou encontrar a pessoa pessoalmente. E eu acabei ligando para essas pessoas dizendo: olha, lembra aquela vez que eu disse isso? Eu lembro. Então, era mentira. Você me desculpa, você me perdoa? Teve gente que desculpou, teve gente que não desculpou, mas o ponto em questão todo aqui não era eu receber a desculpa deles, mas que eu estava reconhecendo o que eu tinha feito, que eu estava reconhecendo que aquela pessoa que ela achava que talvez fosse um coitado porque tinha distorcido a verdade, não era.
Então, se eu quisesse uma mudança na minha vida, eu precisaria enfrentar as consequências das coisas que eu tinha feito antes e deixar e esperar que Deus tenha misericórdia de mim e que Ele possa mudar aquilo que no passado, pela ausência de Deus, tudo foi que eu fiz. Porque ninguém mente porque tá com Deus, a gente mente porque tá com o diabo. Ah, não, mas não é possível, você está inventando isso. Então vamos ler na palavra de Deus? João 8:44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e é o pai da mentira. Olha que coisa grave. Eu não sei se você entende a gravidade disso, mas a mentira é a língua do diabo. E a verdade é a língua de Deus. Então, todas as vezes que eu nego alguma coisa, todas as vezes que eu não aceito, todas as vezes que eu questiono, todas as vezes que eu duvido, todas as vezes que eu tento jogar a culpa em alguém, eu estou usando a língua do diabo. Sabe por quê? Porque é o próprio diabo que está governando a minha vida. E aí vem a pergunta: o que você acha que vai acontecer com essa pessoa? O que você acha que esses demônios vão fazer na sua vida? Vão fazer bem ou vão fazer mal? Vão produzir vícios? Vão destruir tudo que você tem? Vai destruir o teu relacionamento? Vai destruir a tua família? Vai destruir o teu nome? Vai destruir o teu caráter? Vai destruir a sua sanidade? Vai acabar com os teus sentimentos? Ele vai fazer tudo o que ele puder. Até o momento que você desejar tirar a própria vida. Até que você já não esteja cansado. Então, uma coisa é muito verdade. Deus e o diabo, eles falam na nossa cabeça. Os nossos pensamentos que a gente pensa que é nosso, não é o mal. Então o mal, ele acha as brechas que tem. Sabe um tipo de brecha? Terminou uma relação. Beleza. A pessoa não tinha o direito de fazer aquilo. Beleza, você tem o direito de achar o que você quiser. Eu, na minha opinião, cada pessoa é livre para fazer o que quiser. Se elas estão bem, que fiquem juntas. Se não estão, que não fiquem. Porque colocar duas pessoas sem Deus dentro da mesma casa é colocar o diabo para brigar entre si mesmo. Então vai ter mentira, vai ter adultério, vai ter traição, vai ter desrespeito, vai ter briga, vai ter bebedeira, vai ter orgia, vai ter tudo que é do mal. E aí você quer olhar e procurar a virtude de Deus em pessoas que não têm Deus. Não tem. Ou você tem Deus e tem o comportamento de Deus, ou você não tem o comportamento do mal. É claro e cristalino. E não adianta a gente achar depois que essa pessoa vai ter que pagar, que você vai ficar mentindo, falando que tá bem, que você vai fazer essa pessoa sofrer, que você vai ficar pirraçando. Cara, aí que é a questão. Quando você escuta esse tipo de pensamento na sua cabeça e aceita isso e se manifesta através do teu comportamento, você está deixando o diabo dominar você. Eu tenho que repreender tudo aquilo que eu sei que não vem de Deus. Então, se eu tenho a necessidade de mentir, tem alguma coisa de errada comigo. Então, a verdade, ela é uma escolha para quem tem fé em Jesus e a certeza de que o Espírito Santo está conduzindo as nossas palavras. Então, quando nós começamos a nos converter, nós caímos na tentação, muitas vezes, do hábito, de uma coisa que a gente fazia sem pensar, antes não tinha problema. E às vezes a gente nota que se não fosse a palavra de Deus nos alertar, olha, isso daqui espiritualmente está fazendo mal para você. A hora que você parar de fazer isso, você vai ter bons sentimentos. Então, tem uma diferença, vem uma luz sobre os nossos pensamentos que antes nós não sabíamos e antes ela não vinha. Então, esse simples ato de nós conhecermos a palavra e ela nos revelar o que é o pecado. E o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que permite que o diabo tome conta do teu corpo. É simples. Tudo aquilo que Deus fala não, Ele está falando por quê? Ele está dizendo, olha, toda vez que você aceitar esse tipo de conselho, todas as vezes que você achar que isso é uma saída, todas as vezes que você pensar que agindo assim, você vai se dar bem, cara, você está abrindo mão da sua salvação, você está abrindo mão do meu espírito, você está abrindo mão do céu, você está abrindo mão de tudo. Então, é uma escolha. É uma escolha. O pecado, quando a gente não conhece a palavra de Deus, parece que ele não tem problema. E aí a gente começa a viver uma vida espiritualmente morta, cheio de sentimentos ruins, cheio de tristeza, cheia de decepção, cheia de amargura, sabe? Um abandono e uma solidão tremenda, que
que a gente nota que conforme a gente vai modificando o nosso pensamento, conforme a gente vai modificando a nossa forma de viver, olha como é que Deus ele deixa muito bem claro, o diabo é o pai da mentira. Cara, só dele. Enquanto Jesus é o nosso pai, que é o amor, que é a verdade, que é o caminho, o que é mentira? Mentir é negar a verdade, mentir é distorcer. Então, todas as vezes que nós tivemos esse tipo de comportamento, para mim não ficar a culpa, eu distorço a verdade, para criar uma falsa sensação na outra pessoa que eu sou melhor do que eu sou, porque eu não tenho coragem de admitir que o diabo está no meu corpo. Cara, não é mais fácil falar a verdade? Não é mais fácil, se eu não puder contar, eu não fazer? Não é mais fácil a gente refletir sobre o nosso comportamento? Não é mais fácil? Sabe, eu acho que é mais fácil a gente falar a verdade e pedir desculpa do que ficar inventando mentira, porque cedo ou tarde as coisas elas aparecem. Cedo ou tarde é pior ainda, porque daí você fica com aquela imagem, essa pessoa é uma pessoa mentirosa. Tudo que ela fala é mentira. Você sabe o que essa pessoa está falando? Essa pessoa é o diabo. Porque assim como uma pessoa pode ser associada a Deus, a um anjo, alguma coisa, uma pessoa pelas palavras também pode ser associada ao contrário. E é isso que você quer? Será que depois de tudo que você sofreu, de tudo que você passou, você acha que vai ser através da mentira que alguma coisa boa vai acontecer na sua vida? Vai ser enganando os outros? Sabe, porque enquanto você não reconhecer a sua culpa e não se desculpar, você esquece Deus. Você pode ficar brincando de oração, pedindo para alguém orar. Cara, não adianta. Não adianta. O nosso comportamento é o pilar de tudo. Se no nosso comportamento, na nossa força de vontade, em tudo aquilo, nós não colocarmos a obediência ao Senhor, cara, não adianta nada. Nós vamos ficar aqui brincando de evangelho. Então, mentir não é bom. Mas a partir do instante que eu começo a ler a palavra de Deus e ela me revela, os mandamentos me direcionam, Jesus, o Espírito Santo e tudo aquilo, ele começa, através dos meus sentimentos, falar, opa, você mentiu. Aquilo já faz mal na hora. Já faz mal na hora. Você não consegue conviver com o pecado. Faz mal na hora, entristece o espírito na hora. Se a gente vai lá em Efésios 4, versículo 25, a palavra diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Foi o comportamento que eu tive. Abandonar a mentira e falar a verdade ao meu próximo. É justamente isso. É fácil fazer isso? Não. Por quê? Porque a cara queima. Nós decepcionamos as pessoas. Nós mudamos a imagem que ela tem de nós. Nós tiramos as máscaras. Só que depois de um tempo essa pessoa vai olhar e falar, realmente, ele mudou. E quando nós mudamos, nós não mudamos para agradar alguém, nós não mudamos para agradar um ser humano. Você tem coisa dentro de mim que, assim, de alguma forma gera uma revolta, é quando alguém cria uma intenção por algo que está ligado nesse mundo. Não, eu quero mudar, eu quero ficar mais perto de Deus para voltar com a minha família, para reconquistar. Cara, você quer enganar quem? Quer enganar quem? Quando a gente tem uma mudança genuína, a gente muda para Deus, não é para os outros. A gente quer agradar o Senhor, não é agradar os outros. Nós não vamos agradar os outros porque existe um pai da mentira e um pai da verdade. Existem os filhos da mentira e os filhos da verdade. E esses dois filhos, eles não agradam um ao outro. Por isso que às vezes tem briga, por isso que tem discussão, por isso que tem desentendimento e por isso que tem um monte de coisa. Então, nós temos que buscar as coisas que têm os mesmos princípios, os mesmos pais, os mesmos valores. Porque se você está com uma pessoa que ela não reconhece o pecado, ela vai mentir, ela vai distorcer, ela vai fazer. Reconheça quem você é, do jeito que você é. Você é especial à sua maneira, você é bonito. Se algo em você não te agrada, faça algo para mudar, não para esconder. Se não é a mesma coisa, vamos imaginar uma situação. Criei um perfil na rede social, estou usando uma foto de uma pessoa que não tem nada a ver comigo porque eu não consigo me aceitar. Beleza. Vou lá, vou conhecer a pessoa, chego lá. Bill, você não faz uma videochamada comigo? Não posso fazer. Você não posso. Cara, e aí?
É isso que o diabo faz na tua vida, é exatamente isso. Exatamente essa expectativa que você vai chegar lá e vai ser abençoado. Que você vai chegar lá e vai ser a pessoa. Que você vai chegar lá e não vai ter nada. Vai ter uma mentira, vai ser o que não é. E aí, você vai ficar feliz? Não vai. Então assim, se nós não queremos algo para nós mesmos, não faça para o outro. Sabe, às vezes a gente cai na tentação. Sabe, a tentação é muito fácil viver no anonimato, escondido. Cara, nada disso vai dar fruto para tua vida. Nada disso vai poder agregar nada da tua vida. Então, se você tem esse tipo de comportamento, de perfil falso, foto falsa, coisa falsa, sabe? Sai disso. Sabe? Começa a cuidar de você. O único bem que Deus nos deu é o nosso corpo e você não cuida dele. Sabe? Começa a cuidar da tua saúde, começa a cuidar, sabe? Se mexe, poxa, se mexe. Dia inteiro em celular, dia inteiro vendo a vida do outro, dia inteiro em internet, dia inteiro fazendo nada. Dia inteiro comendo e só isso, e reclamando, e quer sair, quer... Cara, é só prazer, Sabe, tira tudo isso. Nós temos que fazer uma lavagem dentro de nós, não adianta. Nós temos que fazer uma purificação, e é Jesus que vem fazer isso. E aí você escolhe. Hoje você não vê o inferno e nem o céu, mas você sente ambos. Esse é o ponto, os nossos sentimentos é um reflexo. Cara, se você não está suportando nessa vida os teus maus sentimentos, você imagina viver uma eternidade nisso. E é o que você está trabalhando para fazer. Sabe? Então se Deus está dizendo assim, olha, abandone a mentira. Abandone. Fale a verdade. Cara, é o que nós temos que fazer, não tem muito caminho. Se a gente vai lá em Colossenses 3, versículo 9 e 10, a palavra diz assim: não mintam uns aos outros, visto já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Olha o que nós falamos sobre a Bíblia, ela me revelar o que é pecado e esse conhecimento me tornar a imagem do Criador. Então eu já não tenho mais aquele velho homem, aquela velha mulher que não entendia, que não tinha conhecimento. Hoje, a partir de hoje, vocês têm conhecimento. Não se mente. Não se mente. Fale a verdade. Se necessário, faça igual eu fiz. Queime as pontes. Então, cheguei nas pessoas e queimei as pontes. Porque se eu tinha uma ideia de precisar para as pessoas criar uma imagem que não existe, vou falar a verdade e vou queimar as pontes. Já destruí os caminhos, você tá entendendo? E não tem problema. Por quê? Porque eu quero uma vida que ela mude realmente, não uma vida que ela seja apenas de palavras. Eu não quero ser aquela pessoa e olhar na cara da outra e falar assim, nossa, que decepção, mas você não é a da foto. É isso que você quer? É assim que as pessoas querem que te reconheçam? Que você parecia uma pessoa e é outra? Sabe, que você quer que as pessoas vejam você como um engano, como um erro? Não precisa ser assim. E nem tem que ser assim. Então lembra sempre, toda mentira desagrada a Deus. Não tem mentira pequena, não tem mentira que pode, não tem mentira que não tem problema. Mentira é mentira. Até em Coríntios 13, lá fala, não se alegra com a mentira, mas se alegra com a verdade. E assim a gente tem que olhar aquilo que Deus diz. Você é cristão? Eu sou. Você acredita em Jesus Cristo como seu Salvador? Eu acredito. Ouve a palavra dele. Será que é tão difícil assim, dentro das tuas palavras, não falar mentira? Fica em silêncio então. Agora, vai contar uma história, precisa aumentar a história para parecer que a tua vida é interessante. Vai fazer alguma coisa, vai lá e distorce. Tudo fica criando narrativa, tudo fica jogando um controle. Cara, é tudo comportamento do diabo. Então lembra sempre que você mentir, que o diabo está no teu corpo. Ou você repreende, ou você agrada ao seu Senhor. Porque cada um agrada aquele que serve. É pesado, né? E às vezes a gente acha que precisa ser satanista para o diabo estar dentro de nós. Não, precisa só mentir. A mentira é a língua do diabo. Olha que coisa interessante. Quando alguém mente, para mim é o diabo falando comigo. Quando alguém fala as palavras de Deus, é Deus falando comigo. Você quer falar as palavras de quem? Pensa nisso. Amém? Toda mentira desagrada o coração de Deus. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que o conhecimento que essa palavra trouxe pode te trazer transformação na sua vida.
que você reflita, que você se arrependa, que você se desculpa, que você tire as tuas máscaras, que você fale a verdade, que você entenda a gravidade e a consequência desse tipo de comportamento. Ele não está só simplesmente fazendo mal para a sua imagem nesse mundo, mas a sua alma, ela está sendo destruída. Você espera tanto por um milagre, mas não consegue fazer as pequenas coisas que Deus pede. Desse jeito não tem jeito. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.